Por que você deve falar com a testemunha antes da audiência? Se você ainda não está convencido a falar, eu vou te mostrar para você poder entender os riscos que você estava correndo. Primeiro ponto, você deve falar com a testemunha, primeiro, para saber se o depoimento dela é realmente importante ou não para o processo. Não tem nada pior, e eu falo aqui como juiz, do que você chegar lá na frente do juiz com uma testemunha que não sabe nada sobre os fatos que estão sendo apurados. Ó, você não deve deixar para acreditar no que o seu cliente falou. Então, você liga para o cliente e fala, ó, o juiz intimou a gente para rolar testemunha. Quem são as testemunhas? Aí ele fala o João, o José e a Maria. E você acredita, porque o cliente fala assim, a testemunha é boa, ela sabe dos fatos. E você não vai conversar com a testemunha. Chega lá na frente do juiz, o João fala assim, não tenho a mínima ideia do que vocês estão tratando aí, não presenciei nada. O José fala a mesma coisa, a Maria a mesma coisa. O juiz vai olhar para a cara de quem? Ele vai olhar para a cara do advogado, ele não vai olhar para a cara do cliente. E não vai adiantar você falar assim, doutor, mas foi o cliente que me indicou. Você tem a obrigação de levar à presença do juiz uma pessoa que sabe dos fatos, ou que no mínimo teve conhecimento dele através de outras pessoas. Então, primeiro ponto, você deve conversar com a testemunha para ver se o depoimento dela é importante ou não. Você deve se entrevistar com ela previamente para poder conferir. Essa entrevista, ela não precisa ser pessoal, pode ser online, marca uma chamada de vídeo, faz uma ligação telefônica com a testemunha. Fulano, aqui é o advogado do fulano de tal. Ele indicou o seu nome como testemunha. Eu queria saber o que você sabe sobre o fato XYZ. E você conta o fato para ele. E aí, a hora que ela te responder, você vai falar, olha, como aquilo que você sabe é importante, eu quero te comunicar que você vai ser arrolada como testemunha. E pronto, não vai te levar mais do que 5 minutos, tá? Antes da entrevista, antes de você ligar para a testemunha, antes de você se encontrar com ela, você precisa ter muito claro quais são os pontos controvertidos do seu processo. Não adianta você conversar com a testemunha sem saber quais são os pontos controvertidos do processo. Professor, que diabo é isso de ponto controvertido? Bom, se você até hoje não entendeu, eu vou procurar te explicar da maneira mais simples possível. Todo processo que chega na fase de instrução, ele pode ter pontos controvertidos de fato. Fatos que foram afirmados por uma parte, mas que foram contrariados pela outra parte. Então o autor fala assim, juiz, o acidente aconteceu porque o réu passou pelo sinal vermelho. Ele bateu no meu carro, me causou prejuízo, eu quero uma indenização. O réu vem na contestação e fala assim, não. Quando eu passei pelo sinal, o sinal estava verde para mim. Pronto, fato controvertido. O autor fala que o sinal estava verde para ele e o réu fala, não, estava verde para mim. Afinal de contas, qual era a cor do sinal no momento do acidente? Veja como isso é um fato controvertido. Antes de se entrevistar com a testemunha, você tem que ter anotado quais são os fatos controvertidos do seu processo. E por quê? Para você saber se o depoimento dela abrange todos os fatos controvertidos, um só ou nenhum. Porque às vezes a testemunha viu o acidente, mas ela não sabe nada sobre o desdobramento. Ela não sabe se o autor ficou sem trabalhar, se ele perdeu o emprego, se ele teve que fazer cirurgia. E esses podem ser outros pontos controvertidos. Então, sempre antes de falar com a testemunha, você deve ter bem claro os pontos controvertidos. Professor, mas eu estou pelo autor e eu preciso, lá no meu procedimento, eu preciso indicar as testemunhas na petição inicial. Bom, então você vai explicar para a testemunha quais são os fatos que você narrou na petição inicial. Olha, eu narrei aqui que o autor sofreu um acidente por culpa do réu, porque o réu passou no sinal vermelho. Você sabe alguma coisa sobre esse fato? Eu narrei aqui que o autor ficou 30 dias sem trabalhar e por isso o réu tem que indenizá-lo. Você sabe alguma coisa sobre esse fato? Se ele ficou sem trabalhar ou não? Eu narrei aqui e você vai contando todos os fatos que você narrou na petição. E a testemunha vai te falar, não, eu sei, eu vi que ele ficou até mais, ficou 40 dias sem trabalhar.
Opa, você já sabe que essa testemunha é importante para solucionar esse ponto controvertido. Mas ela te fala, olha, mas eu não vi nada, eu não presenciei o acidente. Opa, essa testemunha não serve para esse ponto controvertido. Então, você vai conversar com a testemunha e a primeira razão é para saber se aquilo que ela sabe é importante ou não para o processo, para você nunca cometer a gafe de levar perante o juízo uma pessoa que não sabe nada sobre o processo, tá bom?